Você sabe o que é vantagem competitiva? O nome em si já nos esclarece muita coisa. Vantagem normalmente é algo que lhe coloca à frente de alguém. Vantagem é algo que lhe favorece. Vantagem é algo que lhe dá, privilégio em uma determinada disputa. Quando eu falo vantagem competitiva, me faz entender que esse privilégio, que esse benefício, que essa força a mais que eu tenho, está envolvido em uma competição. O nome em si já é muito claro. Vantagem competitiva. Você tem algo a mais dentro de uma competição. Quando estamos falando do mercado, é importante que a gente desmistifique algumas coisas que costuma se falar quando se fala em vantagem competitiva. Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito é as pessoas acharem que vantagem competitiva é algo que você entrega de diferente ou de melhor para o seu cliente. Isto pode ser uma vantagem competitiva, mas isso não define vantagem competitiva. Por um motivo muito simples. Você, enquanto organização, pode estar à frente da disputa do mercado por fatores que seu cliente não enxerga. Por exemplo, se você tem experiência a mais do que o seu concorrente, provavelmente você tem ali uma vantagem competitiva. Se você tem relacionamento com um banco, por exemplo, que financia os seus negócios de forma mais próxima do que o seu concorrente, provavelmente você tem ali algo que ele coloca à frente na disputa do mercado. Se você tem uma posição geográfica mais próxima, que lhe economiza algum tipo de frete ou algum tipo de custo, ou uma posição geográfica que lhe possibilita estar próximo de outros mercados, isso é algo que também lhe coloca numa posição melhor em relação ao seu concorrente. Se você prestar atenção, nenhuma das coisas que eu falei está na visão do cliente. Experiência, relacionamento, posição próximo a indústrias, a outros mercados. O cliente não enxerga nada, nenhuma dessas coisas, mas ali está algo que ele coloca à frente da competição. Entretanto, as coisas que o cliente enxerga também são vantagens competitivas. Por exemplo, se você tem um preço que é mais interessante para o cliente do que o seu concorrente, você tem ali uma vantagem competitiva, que provavelmente é fruto de uma vantagem que você tem em negociação com o seu fornecedor. O cliente enxerga na sua ação algo que ele coloca à frente do mercado, do G+. Mas a vantagem competitiva, ela é qualquer atributo que lhe coloque à frente do seu mercado. Vou colocar aí na tela, eu quero que você preste atenção no que Barney fala sobre vantagem competitiva. Barney é um autor que escreveu muito sobre a teoria baseada em recursos, e fala muito sobre vantagem competitiva. Barney diz assim: vantagem competitiva é a execução de uma estratégia que agregue valor, sem que nenhum outro concorrente esteja simultaneamente implementando a mesma estratégia, ou outra estratégia que produza benefícios para a empresa e para o mercado, benefícios equivalentes. Se você prestar atenção na frase de Barney, você vai perceber que ele fala em agregar valor à sua empresa. Então nós estamos falando em algo que traz valor, que faz a sua empresa ser mais valiosa do que as outras, por algum motivo específico. Ele também fala que nenhum outro concorrente esteja simultaneamente implementando essa estratégia, ou alguma similar. Então, se você tem uma vantagem, um atributo, uma característica, que parece ser uma vantagem, mas que os outros concorrentes, um ou outro, também o faz, então você não tem uma vantagem. Você tem algo que, assim como o outro concorrente, é interessante para a sua empresa, mas não é vantagem, pois não lhe coloca à frente do mercado. Basicamente, isto é vantagem competitiva. Indo um pouco mais à frente, a gente pode conversar sobre a vantagem competitiva sustentável. O que significa isso? É algo que você está à frente e permite que você esteja à frente por ainda mais tempo. Vamos ver uma outra citação de um estudioso sobre o assunto. Carneiro escreve o seguinte: a vantagem competitiva é sustentável quando seria impossível a outras empresas duplicarem os benefícios decorrentes da implementação da estratégia correspondente.
olhando a frase, você vai perceber que ele fala que as empresas não conseguem ter os mesmos benefícios implementando a estratégia que você implementou. Então ela é sustentável porque você tem ele é vantagem porque você tem algo que os outros não têm. E ele é sustentável porque dificilmente os demais irão continuar, irão limitar, irão conseguir também ter benefícios a partir dessa vantagem. Vamos ver a última citação, também de Barney. Barney diz o seguinte: a vantagem competitiva pode ser considerada sustentável, mas isso não significa que ela durará para sempre. Significa apenas que ela não será igualada ou superada pelos esforços da concorrência. Necessariamente, a sua vantagem competitiva sustentável, ela não vai ser superada pela concorrência. Entretanto, essa vantagem pode amanhã deixar de ser vantagem, deixar de ser um diferencial. Acredito que o termo vantagem competitiva sustentável tenha ficado claro. Mas eu quero conversar com você agora sobre um modelo chamado VRIO. VRIO é um acrônimo VRIO, que significa valor, raridade, imitabilidade e organização. Esse modelo ele apresenta como é que um recurso pode ser considerado vantagem competitiva. Quando eu falo recurso, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de toda e qualquer característica, de todo e qualquer atributo, de toda e qualquer coisa que a empresa tenha, que a empresa disponha para entrar nessa disputa, para ser usado com fins de aperfeiçoamento dos seus negócios. Então, esse modelo apresenta que esses atributos eles precisam ser valiosos, raros, difíceis de imitar e organizados. O que significa? O modelo VRIO quer dizer o seguinte: VRIO, valor. O ver e valor está apresentando que essa característica que a sua empresa tem, esse atributo que ela tem, ele precisa ser valioso. Ele precisa ser algo que traga valor. Lembre lá da citação de Barney. É preciso que ele agregue valor à sua empresa. Se ele agregar valor à sua empresa, ele está caminhando para lhe dar uma vantagem competitiva sustentável. Um outro recurso que você pode ter é um recurso que não é valioso. Nesse caso, você está dispondo, provavelmente, de custos, você está tendo custos com algo que não traz valor à sua empresa. Então, pelo contrário, é uma desvantagem. Bom, depois de valor, a gente pensa em algo raro. Por que raro? Porque se ele não for algo raro, provavelmente é uma coisa que outras empresas também têm. Então não será uma vantagem. Será algo que você vai ter, que vai lhe colocar igual aos outros concorrentes. Então, para ele ser uma vantagem, ele precisa ser valioso e ele precisa ser raro. O terceiro é imitabilidade. É preciso que esse recurso seja difícil de imitar, difícil de copiar, porque você estará construindo uma vantagem competitiva sustentável. E por fim, é preciso que ele seja organizado, que a sua empresa tenha capacidade de aproveitar esse recurso. Existem muitos recursos que a empresa tem que lhe dá uma vantagem competitiva, mas que a empresa não sabe aproveitar de forma a transformar o recurso em vantagem competitiva. Então, nós precisamos entender que um recurso, ele não é por si só uma vantagem. Um recurso, ele virará uma vantagem competitiva a partir do momento em que ele for valioso, raro, difícil de imitar e organizado, aproveitado pela empresa. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aí para fechar o nosso entendimento. Um recurso que não é valioso, não é raro, não é difícil de imitar, a empresa não utiliza, mas a empresa tem esse recurso. Qual é a implicância competitiva dele? Ele terá uma desvantagem competitiva. Você tem um recurso e todo recurso tem custo, mas ele não lhe gera nem nada de interessante. Então é uma desvantagem competitiva. Você tem um recurso, de repente, que ele é valioso, a empresa utiliza, ele é organizado, aproveitado pela empresa, mas ele não é raro e logo não é difícil de imitar. Você tem aí uma implicância competitiva chamada paridade competitiva. Você está de igual, você é similar aos demais. É interessante, porque você não poderia estar numa desvantagem, mas você não está à frente, você está empatando, digamos assim, com os demais. Terceiro modelo que eu posso apresentar,
O seu recurso é valioso, ele é raro, ele é aproveitado pela empresa. Beleza? Você tem uma vantagem. Entretanto, ele não é difícil de imitar. Logo, você tem uma vantagem temporária, porque os concorrentes irão rapidamente perceber e provavelmente imitar. E não será mais uma vantagem, e sim uma paridade. Por fim, se você tem um recurso que é valioso, que é raro, que é difícil de imitar e que a empresa consegue utilizar, parabéns. Você tem uma vantagem competitiva sustentável. Para fechar, eu te faço um convite. Tente analisar quais são os recursos valiosos que a sua empresa tem. E tente perceber quais desses recursos, de que forma, eles podem colocar você em uma vantagem competitiva sustentável. Um forte abraço e até o próximo vídeo.